A Assembleia Legislativa do Estado deve votar as emendas do novo pacote apresentado pelo governo do Estado até o final deste mês. E se você quer ficar por dentro de todas essas propostas, a dica é acompanhar o programa Estúdio 4 desta semana. Veja um trecho. Consequência da má gestão dos recursos públicos nos últimos 45 anos no Rio Grande do Sul. Só para vocês terem uma ideia, em 45 anos, em apenas 8 anos, o Estado teve o seu caixa superavitário, né? São 38 anos, quase 4 décadas, que a gestão das finanças públicas do Estado se faz de forma inconsequente e irresponsável. Já no governo Triquet, há 45 anos atrás, tem um relatório dizendo que o Estado iria quebrar. E de lá para cá, cada governador tentou resolver financeiramente o seu período de governo, o seu quadriênio. Nenhum se preparou para tomar medidas estruturantes do Estado do Rio Grande do Sul. Isso que foi dito aqui pelo professor Ginês e pelo deputado Capuani é parte da verdade. Eu penso que o debate ele é mais de fundo. O Rio Grande do Sul não se modernizou do ponto de vista econômico, não se atualizou do ponto de vista econômico, não construiu uma matriz econômica moderna, não resolveu o problema da infraestrutura, não resolveu o problema dos portos, não resolveu o problema da ciência e tecnologia, não agregou valor econômico à nossa principal produção, que é a produção primária, que é a produção agrícola. E o programa vai ao ar hoje às 8 horas da noite e também na sexta-feira às 11 horas da noite. E o feriado deve ser de chuva e temperatura mais baixa que nos últimos dias aqui na região. Confira na previsão do tempo. A previsão para o feriado do dia 8 de dezembro, dia da padroeira da cidade de Passo Fundo, Nossa Senhora da Conceição, é de céu encoberto com chuva fraca durante o dia. Temperatura mínima de 20 graus e máxima de 24. Já na sexta-feira, o céu continua encoberto com pancadas de chuva. A mínima será de 16 graus e a máxima fica na casa dos 20. 49 anos de contribuição e 65 anos de idade. Essa é a fórmula para se aposentar ganhando 100% do teto de aposentadoria no país. Mas existem outras regras e uma delas é a transição para homens com até 50 anos e mulheres com 45. Mas quem vai nos ajudar a compreender melhor o que está sendo proposto é a professora da UPF, Edmara Saquete Risso, especialista em Direito Previdenciário. Seja muito bem-vinda ao UPF TV, professora. Obrigada, Kelly. Essa proposta de emenda à Constituição, que busca, então, alterar as regras da Previdência, foi entregue na segunda-feira à Câmara dos Deputados. Quais são as principais mudanças, então, com essa proposta? Bem, Kelly, são inúmeras as mudanças. Para você ter uma ideia, dentre texto e justificativa, são 28 páginas apresentadas à Câmara pela equipe do governo federal. As principais, como tu já disseste, são a fixação de uma idade mínima de 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres, com uma regra de transição para quem já tem, na data de entrada em vigor dessa emenda constitucional, quando for aprovada, de pagamento de pedágio de 50% do tempo que faltaria para se aposentar. Então, em hipótese, uma mulher aos 45 anos de idade, que ainda faltariam 10 anos para se aposentar, ela pagaria 5 anos, mas ainda entraria nas regras anteriores. Também há modificações, Kelly, na pensão por morte, na aposentadoria das pessoas, dos trabalhadores rurais, no benefício de prestação continuada, na acumulação de benefícios. Ela é bem complexa, é uma reforma bem complexa. Então, são muitos os pontos de reforma. É uma reforma estrutural da Previdência, de fato. E agora, se de fato essas reformas acontecerem, existe a possibilidade de alguém se aposentar com menos de 65 anos? Não, só quem entrar na regra de transição. Então, quem está na expectativa de direito mais próximo de se aposentar, que é exatamente essa faixa etária de 45 para mulheres e 50 para homens, sim. Para os demais, não. Então, quem
tiver menos tempo, eu sou uma diretamente atingida. Eu tenho 43 anos de idade, desculpa usar o meu exemplo, mas para que fique bem claro ao espectador. 43 anos de idade, eu não tenho expectativa nenhuma, ou seja, eu terei que trabalhar até os 65 anos de idade. Como é que vai funcionar, então, essa regra de transição? Tem um tempo já determinado? Em resumo, é pagamento de um pedágio de 50% do tempo que faltaria para aposentar-se. Mas ela é bem mais detalhada, são 10 itens que dizem respeito a esse pedágio. E aí vai depender de ser professor, de ser rural, de ser urbano, para cada um tem uma regra com um detalhe diferente. Essas regras, dando o nosso exemplo, então, vão atingir as pessoas que começaram ou que contribuem por menos tempo. Isso, a ideia é essa. A ideia é que quem está contribuindo há menos tempo, mesmo que seja há 20 anos, por exemplo, quem está na casa dos 40 anos, já tem pelo menos 20 anos de contribuição. Essas pessoas não serão tão atingidas quanto aquelas que já estão entrando num momento de criar uma expectativa mais concreta, né? Mas todos seremos atingidos. Ela é duríssima do ponto de vista do contribuinte, duríssima do ponto de vista do trabalhador. Como especialista em direito previdenciário, a senhora acredita que realmente existe essa necessidade da reforma? Eu acredito que exista, Kelly, só que não pelos motivos alegados pelo governo. Ele fala em déficit da Previdência, e o déficit não é causado apenas em razão dos valores pagos. Ele é causado em razão da desvinculação das receitas da União, de a União não colocar na Previdência aquilo que ela deveria colocar. Então, há uma série de fatores que deverão vir à tona nessa discussão agora que se inicia no Congresso Nacional. Essas alterações dividem, então, muitas opiniões, né? Aqueles que acreditam que ela realmente seja necessária, mas também aqueles que vêm ao lado do trabalhador, né? Principalmente para quem trabalha, né, com a mão de obra pesada, né? Um homem ou uma mulher que trabalha com um serviço braçal com 65 anos, como é que fica a saúde do trabalhador? Essas questões foram analisadas também? Parece-me que não. Tanto não foi analisado também a questão regional no país. Nós temos uma expectativa de sobrevida no Sul, outra no Sudeste, outra no Nordeste. Parece-me que o governo não teve tempo. E eu aguardo que o Congresso Nacional, como os nossos legítimos representantes, façam essa análise setorial, para não criar um monstrengo que depois não vá ter sucesso na hora da sua eficácia, né? Mas ela vai ser cruel, em especial com essas pessoas que trabalham em situações mais penosas, digamos assim, né? Porque até mesmo a aposentadoria especial vai sofrer modificações. Então, a proposta foi entregue nesta semana. Qual é o processo agora? Ela está na Câmara dos Deputados. Como é emenda constitucional, ela tem um processo mais demorado, um pouco de apreciação. Inclusive, o deputado que é o relator é um deputado gaúcho, vinculado ao PMDB, relator na Câmara. Ela vai ser apreciada, vai ser modificada, pode sofrer emendas dos parlamentares, depois enviada ao Senado, pode sofrer emendas também ao projeto lá e pode voltar, se sofrer emendas, poderá voltar também para a Câmara. Eu acredito que o governo não vai conseguir aprovar essa proposta num tempo exíguo como ele gostaria. E aí é possível, então, que se discuta mais, que a população consiga ter acesso também a esses dados que estariam levando à necessidade de uma reforma assim tão urgente e tão dura. Mas ela ainda é possível de ser discutida. Eu creio que os 65 anos devam baixar, em especial para as mulheres, né? Então, a ideia de que aos 65 anos apenas, não, talvez a gente consiga, né? Temos a esperança, talvez, de que os nossos congressistas repensem essas regras, porque elas são uma proposta hoje. Foi posta para o Legislativo, que é o legítimo, o poder legítimo para fazer essa emenda de fato, e eu espero que lá isso seja tratado com toda a seriedade e com toda a profundidade que merece. O governo disponibilizou algum meio para que a população tenha um fácil acesso a essas informações ou que possa também, de alguma forma, contribuir? Por hora, não. A gente tem acesso apenas a tramitação na Câmara dos Deputados. Se a gente colocar como link em qualquer site de busca,
PEC 287, inteiro teor, vai remeter para o link da Câmara dos Deputados, que é onde se encontra, e a gente vai poder acompanhar, então, toda a tramitação, as emendas que forem sendo propostas. E eu, como professora da UPF, me coloco, inclusive, à disposição nas redes sociais para acompanhar e esclarecer um pouco do que vai acontecer e de quais os impactos que os trabalhadores sofrerão. Mas eu tenho sido a portadora das más notícias. Elas são duras. Essa reforma demorou muito, ela veio acontecendo de forma muito retalhada. Então, ela é dura, vai acontecer, muitas pessoas serão atingidas, seremos todos atingidos, mas é a única forma que a gente tem de repensar a Previdência. Como eu disse, não exatamente em razão. Pelas razões do governo, mas nós temos que repensar em razão desse novo perfil profissiográfico da população. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. E eu te convido agora a acompanhar uma reportagem da nossa Faculdade de Direito. Obrigada. Uma cidade de destaque pela representação política e pela arquitetura. Estudantes de Direito da UPF têm todo ano a oportunidade de conhecer mais sobre as decisões políticas, legislativas e judiciais do Brasil. As visitas técnicas a Brasília estimulam os alunos a seguir carreira no direito, além de aliar teoria à prática. Elas lembram da viagem a Brasília com carinho e com saudades. A maioria dos alunos agora já se encontra para planejar a próxima. Nos últimos anos, a Faculdade de Direito da UPF promove uma visita técnica à capital do Brasil, envolvendo professores e estudantes de vários níveis e áreas. Nesse ano, a viagem ocorreu em novembro. Nós vamos a Brasília visitar principalmente os órgãos da Justiça, os órgãos superiores da Justiça. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral, além, obviamente, de outros órgãos que estão ligados à Justiça, como, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, que é muito importante. Nós visitamos também o Conselho Federal da OAB, visitamos os palácios, todos os palácios do Poder Executivo. A proposta é colocar os alunos e os profissionais em contato com experiências antes vistas apenas nos livros. É muito importante porque as pessoas vivenciam as práticas, aquilo que está acontecendo lá, por meio de visitas técnicas, de acompanhamentos, tudo supervisionado, tudo explicado de forma técnica. Então, cada acórdão, cada decisão que nós estudamos hoje em sala de aula acaba tendo um ressignificado para os alunos. Os contatos com políticos e membros das Cortes Supremas de Justiça dão aos estudantes a sensação de que eles também podem, com muita dedicação, ocupar espaços públicos e serem agentes da história do país. A viagem toda ela é perfeita, ela te ensina do primeiro ao último dia, porque todos os dias a gente aprende uma coisa diferente. Ver aquilo, tudo que a gente aprende, a gente vê na prática lá, como que exatamente funciona. Porque aqui dentro da sala de aula a gente tem uma visão do negócio, né? Lá é completamente diferente, a gente volta com uma cabeça bem diferente quanto aos estudos, quanto a tudo que acontece lá. Acredito que todos os alunos que estejam cursando a Faculdade de Direito jamais possam sair de dentro da universidade sem ter passado por Brasília. A experiência que a gente tem como alunos, como estudantes do direito, é muito boa, é maravilhosa. Brasília foi construída para ser a capital do Brasil. Inaugurada em 1960, custou cerca de US$1 milhão. Possui as sedes do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Além de ser um centro político, a capital federal abriga sedes de empresas nacionais, internacionais e universidades conceituadas. Brasília também respira cultura. O Memorial JK, em homenagem a um presidente do Brasil, foi um dos locais que mais agradou o grupo de Passo Fundo e região, tanto pela representatividade política quanto pela histórica. Eu fiquei muito surpresa, porque aquilo que eu digo para os alunos serviu para mim. Eu fui vivenciar a história que eu só tinha lido, que eu só tinha pesquisado. Então, é muito importante esse momento para o aluno, que ele vivencie a aprendizagem que ele tem. Eu fiquei deslumbrada em vivenciar, em ir no catetinho, sabe? Escutar a história. Eu sou apaixonada por história e juntou o direito e a história, e isso dá um resultado fantástico.
E o programa de hoje termina aqui. Se você curte nosso conteúdo, aproveite para compartilhar no Facebook. É só entrar na página da UPF TV. A gente volta amanhã, 12h30. Até lá!